Ah, você que está aí se descabelando para ajudar seu filho com as tarefas escolares, que já fez de tudo, já gritou, já passou a mão na cabeça, já tentou explicar com paciência. Eu sei que está difícil, mas vamos juntos. Hoje o assunto é especialmente sobre saúde mental das crianças. E eu não sei se você sabe, mas no mundo todo, 1 em cada 5 crianças e adolescentes também possuem algum tipo de transtorno mental. Você sabia? Pois é muito mais comum do que você imagina e por isso é importante a gente falar sobre esse assunto, pois é na primeira infância que os pequenos formam sua estrutura mental responsável por manter memórias, consolidar os hábitos, enfim. E pais, esse assunto é delicado, mas a gente precisa prestar atenção nas atitudes e nos sentimentos dos nossos filhos, porque eles dão sinais de que as coisas não estão indo muito bem. Hoje nós vamos aprender como identificar e como cuidar da saúde mental das crianças. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o professor e psicólogo, o Dr. Tiago Cardoso. E a gente gosta muito quando você participa do programa e você já sabe o que fazer? É simples. Manda sua mensagem pra gente através do WhatsApp. O número é 12 98266 0004. Esse é o WhatsApp aqui do Vida e Saúde. Se você quiser salvar aí na sua agenda, tudo bem. Só que presta atenção no nosso DDD, que é 12. Agora, se você quiser um caminho mais fácil, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aparecendo aqui e você vai ser direcionado para o nosso contato direto aqui no WhatsApp. Bem fácil, né? Aí você manda sua pergunta, sua dúvida, o seu case e não esquece de contar o seu nome, a cidade que você está falando para a gente poder trazer aqui a sua representatividade no Vida e Saúde. Muito obrigada pela participação, Dr. Tiago Cardoso. Seja bem-vindo aqui com a gente. Hoje falando desse assunto tão importante. Olá, TT. Olá, pessoal. Será um prazer estar com vocês falando sobre esse tema tão relevante. Doutor, a gente sabe que saúde mental infantil é tema de políticas públicas no Brasil e no mundo, mas eu queria saber como é que está esse cenário atualmente. Então, infelizmente, esse tema da saúde mental na infância e na adolescência, ele demorou um tempo para entrar na agenda de políticas públicas de saúde, tanto no Brasil quanto no mundo. Dados da Organização Mundial de Saúde estimam que só 30% dos países, tanto em desenvolvimento quanto desenvolvidos, têm programas de saúde mental. E destes, 90% não têm programas voltados para a questão da saúde mental na infância e na adolescência. No caso do Brasil, a gente tem desde 2003, os chamados Centros de Atenção Psicossocial Infantil, mas eles abordam mais os transtornos psiquiátricos graves, Eles não dão conta também das atividades de prevenção e promoção da saúde mental, que são fundamentais para o desenvolvimento, para o bem-estar de crianças e adolescentes. Pior, né? E a gente não pode deixar, não precisa esperar a coisa ficar feia para a gente tomar uma atitude, né? Agora, eu queria saber o que é estresse tóxico e como é que ele afeta a saúde mental infantil. Porque estresse, doutor, todo mundo passa. São fases da vida, a gente tem perdas, a gente tem frustrações, a gente está vivendo um momento muito difícil de conter, de explicar e de ter que reinventar a paciência. Mas o estresse ele pode se tornar tóxico. Explica pra gente um pouquinho sobre essa intensidade e os malefícios que podem causar para a saúde mental infantil. Muito bem, O estresse, como você bem falou, ele é um fenômeno normal da nossa vida quando a gente pensa na adaptação a uma situação nova, principalmente quando excede os nossos recursos, pessoais para lidar com aquele estressor. Ele pode ser produtivo quando a gente consegue lidar com o estressor. Mas quando a gente começa a ter uma tensão física, emocional muito grande, isso já é um indicador de que não estamos conseguindo lidar bem com esse estresse diário. No caso das crianças e adolescentes, o ambiente de estresse ele acaba sendo o principal regulador da resposta das crianças e dos adolescentes, O quanto de apoio eles recebem da escola, por exemplo, nesse momento que nós temos vivido da pandemia, o apoio que eles têm em casa ou não. Então, esse estresse ele pode se tornar tóxico com o tempo
e manifestar sintomas no corpo, como dificuldades para dormir, aquele cansaço que não desaparece, aquela falta de energia para as atividades. Nossa. E isso até ser um risco aumentado para você desenvolver problemas emocionais mais graves, como a ansiedade, a depressão, né? Então a gente diria que quando chega nesse estágio, aí já estamos com estresse tóxico. Tá. E a gente tende, né, a focar tanto às vezes num problema ou focar tanto na resolução dos nossos desafios que às vezes as crianças estão sentindo muito mais e acabam deixando ali, passando despercebidos ou até sendo mal interpretados, porque a gente vê aquela criança que está mais manhosa, ou aquela criança que está dando trabalho para dormir e a gente acaba sem paciência. E é justamente sobre isso que eu gostaria que o senhor comentasse agora. Por que que a gente não pode reprimir sentimentos negativos como raiva e ciúmes, por exemplo, nas crianças, doutor? Perfeito, né? A gente não deve reprimir sentimento algum, né? Sejam aqueles sentimentos que a gente chama de negativos ou mesmo os positivos, né? Então, independente de qual é a emoção que nós estejamos falando, ela precisa ser regulada, não reprimida. Às vezes a gente tem uma tendência a dizer, não, esquece isso, né? Logo você vai estar bem, vai passar, porque a gente não quer que o nosso filho ou a nossa filha sofra ou que o nosso aluno esteja ali É. emocionalmente descontrolado. Mas isso pode passar para a criança uma sensação de invalidez, né? De que o outro não compreende, não valida o que ele passa, o que ele sente. Então a gente precisa acolher aquele sofrimento, mas ensinar formas de expressar esse sentimento adequadamente. A agressividade não precisa destruir as coisas, não precisa virar uma agressão para o outro, um xingamento. Eu posso exprimir a minha raiva de outra forma, escrevendo, esperando um tempo que essa raiva passe, até eu conseguir voltar a me comunicar de uma forma mais assertiva, adequada com as pessoas ao redor. Então, reprimir qualquer sentimento é ruim. Gostei muito disso, de pensar que talvez quando a gente fala deixa pra lá, ou isso não foi nada, ou tem várias táticas, né? Tem vó que gosta de dar um docinho, que dá um agrado, vem com uma comidinha. A gente, na verdade, está ensinando para a criança de que aquilo que ela sente não é real, não é verdadeiro para ela. Sendo que cada criança, dentro de uma mesma família, as crianças podem ter reações diversas diante do mesmo problema, né? Agora é o seguinte, doutor, como é que a gente identifica os sinais de problemas na saúde mental dos filhos? A gente preparou aqui um varalzinho com alguns desses problemas e eu queria que você aí de casa prestasse bem atenção, porque alguns desses transtornos ou problemas você está enfrentando por vários motivos. Pode ser por causa desse momento de isolamento que estamos vivendo, falta da escola, falta dos amigos e tal. Mas esse problema pode se estender, a gente vai falar sobre isso depois. Por exemplo, falta de prazer em brincar. Perfeito, eu adorei o varal, né? Ele ajuda a gente a ilustrar aqui. Todos esses problemas no comportamento, eles são como a ponta do iceberg, né? Podem estar sobre a superfície ali, debaixo da água, inúmeras causas, né? Então, essa questão do desinteresse, da falta de motivação para o brincar, pode ter por detrás, por exemplo, um sintoma emocional mais forte nessa criança, né? Pode ser um indicativo de um começo de uma depressão, possa ser que essa falta do brincar tenha relação com um luto, com uma perda que essa criança tem enfrentado, seja na rotina dela, seja a perda também de um ente querido, né? Então a gente tem que estar atentos a todas as atividades que são intrinsecamente motivantes para a criança e que ela abandone. Tá. E o brincar é a principal forma de expressão para essa criança. A coisa favorita, né, de uma criança. A apatia entra no mesmo balaio, né, doutora? Apatia, e eu vou trazer aqui também recusa em interagir. Queria que você falasse desses dois itens para a gente.
É até bom que estão no mesmo varal, né? Porque eles mostram como é que está o humor da criança, mostram que esse humor ele está tendendo mais para um nível negativo, para um nível de baixa energia, de baixa busca do prazer, né? Então, essa apatia, essa sensação de que as coisas não geram mais aquele colorido, aquela intensidade, essa recusa de estar ali com colegas, todos eles podem estar atrelados a problemas emocionais sérios, né? Mais no nível aí de depressão. A recusa no interagir, isoladamente, ela pode também talvez refletir o bullying, né? Se essa criança ela estiver sofrendo a violência verbal ou mesmo física na escola, então ela começa a evitar a interação com os pares. Doutor, agora é o seguinte, criança, assim como todos nós, tem dia que a gente acorda, não está com vontade de tomar café da manhã, né? Nem todos os dias a criança vai estar 100% em todas as áreas. Então, como que a gente pode sentir que não é um problema realmente? Tem um tempo determinado que a gente observa isso? Sim, quando a gente nota que essa apatia, essa recusa em interagir, essa falta de prazer no brincar, ela se estende por 2 semanas, a gente já pode começar a pensar num quadro emocional mais sério, né? Tá. Ao longo de um dia, ou mesmo de uma semana, pode ser algum estressor, alguma mudança recente na vida dessa criança, né? Então é importante ver tanto o tempo quanto a intensidade, né? Tá, legal. Aí volta, né? Quanto que é intensa essa recusa. Entendi, tá. E investigar, né? A gente como pai, como cuidador, a gente precisa investigar. Então não é nesse ponto, será analisar e nessa análise precisa ser bem honesto. O que está acontecendo aqui em casa? Está sentindo falta do que lá de fora também? Doutor, olha outro problema aqui que começa a aparecer com mais frequência, problemas para dormir. Então, a criança às vezes não tem sono, às vezes acorda no meio da noite, às vezes acorda muito cedo, foi dormir tarde, cansada, mas acorda cedo. Também pode ter, ainda nessa linha, pesadelos recorrentes. Isso também pode indicar Perfeito. transtorno. Pode, né? E ali são transtornos, tanto que a gente pode localizar mais relacionados ao que nós chamamos do ciclo sono-vigília, né? Do despertar e do dormir. E é muito comum os problemas de sono na infância, né? A gente tem aquelas crianças que, por causa de uma questão anatômica, de estreitamento da via aérea superior, da garganta e nasal, ela acaba tendo o que nós chamamos de apneia obstrutiva do sono. Então, se junto com esses sintomas essa criança ronca, faz barulho ao dormir, a gente tem que estar atento. Também, né, esses pesadelos, eles podem ter a ver com o estresse que essa criança pode estar enfrentando, com os hábitos também antes de dormir, se ela assiste coisas muito violentas, pesadas, seja no ambiente doméstico, através da televisão, isso pode aumentar a frequência e número de pesadelos, né, dessa criança. Às vezes nem é alguma coisa do mal, assim, mas muito estimulante já vai afetar o sono, né, doutor? Olha, Exato. um outro problema interessante que pode surgir e pode indicar transtornos é problemas repetitivos de escape de xixi ou cocô após já ter aprendido. Lembrando que a gente está falando aqui, às vezes, de uma criança até maiorzinha, 5 anos, 6 anos, né? Perfeito, né? O transtorno de eliminação, o que a gente chama de enurese e encomprese, né? Seja a dificuldade para você expelir as fezes, o xixi, ou mesmo a facilidade com que você faz isso, ela só é considerada um transtorno a partir dos 5 anos, porque a maioria das crianças já aprenderam, né? Depois desse período, ele pode estar atrelado à ansiedade, né, nessa criança, a um sintoma de violência doméstica ou mesmo de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, tanto pode ser emocional, restrito, quanto atrelado realmente ao ambiente que essa criança tem enfrentado, né? Ou uma regressão mesmo que essa criança tenha passado em função de uma perda significativa, e aí acaba voltando a um estágio anterior, mesmo depois de já ter aprendido aquele comportamento.
Tá, a gente já vai falar sobre como a gente pode ajudar, tá? Ó, excesso ou falta de fome também pode indicar, entra aqui na apatia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aqui, ó, doutor. Irritabilidade, agressividade ou um comportamento mais assim, pavio curto, não consegue lidar com frustrações, não consegue ter paciência. Isso também pode indicar transtorno. Sim, aqui a gente poderia separar os dois primeiros níveis do varal naquilo que a gente chama de transtornos internalizantes, né? Em que a criança direciona todo o prejuízo para si mesma, né? E desse varal ali, o terceiro nível, os transtornos externalizantes, em que a criança coloca todo o problema emocional dela para fora, seja na forma de uma irritabilidade maior, né, de um humor em que aquela criança fica irascível, você não consegue lidar direito com ela porque ela está sempre reclamando, ou mesmo agressiva, agredindo os outros, xingando. Esses problemas, né, que vão se tornar, se não tratados, problemas mais sérios, problemas de conduta, eles dependem muito das regras, né, que a gente estabelece, das consequências para o comportamento dentro de casa. E eles são apenas a forma da criança, que ainda não consegue regular adequadamente as suas emoções, comunicar de que algo não está bem com ela, nos Tá. ambientes em que ela está se desenvolvendo, seja em casa, seja na família, né? Doutora, a gente trouxe aqui mais, olha, o atraso na comunicação, mas a lista é longa. Várias coisas podem indicar problemas de saúde mental da nossa criança. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como a gente pode ajudar. Se a gente percebe, então, que o nosso filho, nossa filha, está apresentando um ou mais sintomas aqui, como é que a gente pode ajudar de maneira efetiva? Bom, a primeira questão é a gente estar atento, né? A gente não acreditar que esses problemas de comportamento, eles são apenas a criança querendo se valer da vontade dela, mas que Chamar podem atenção, ser, né? exato, que podem ser mensagens realmente de que essa criança necessita de uma ajuda até mais especializada. Tá. Se a gente vê que conversando com essa criança, modificando a rotina, né? Ou ela se abrindo para a gente, falando o que ela tem enfrentado, se é o bullying em casa, se é a dificuldade com um sentimento em relação à perda de alguma coisa da sua rotina, né? E etc. E ali ela já melhorar, a gente não vai precisar buscar uma ajuda especializada. Mas se a gente vê que os nossos recursos pessoais, familiares não são suficientes para que essa criança volte a se sentir bem, aí é a hora da gente procurar um Ajuda. profissional, né? Tá. É, gente, olha, ninguém é super-homem, super-mulher. A gente às vezes não dá conta de tudo, precisa de ajuda. Deus deu sabedoria ao homem, Deus deu sabedoria aos profissionais para que eles possam nos ajudar. Não tem problema nenhum em buscar ajuda. Se você está enfrentando dificuldades, corra atrás. Chegaram duas interações aqui, eu quero trazer rapidamente para o doutor Tiago. A primeira é da Paula, lá de Campinas. Ela disse que está tendo muito atrito com o meu filho por causa das atividades. Sinto que ele fica irritado de ficar no computador muito tempo. Ela diz, não sei como monitorar melhor, já que trabalho o dia todo e não consigo convencê-lo a fazer outras atividades. Olha aí, a Paula está representando muitas mães aqui, doutor. Esse é um problema que ele já existe, né? Há bastante tempo. Inclusive, a gente tem aquelas crianças que costumam desenvolver, às vezes, uma dependência da tecnologia, seja dos jogos, seja da internet. E isso, no cenário atual, ele tende a agravar, né, essas dificuldades. Então, é muito importante a gente ter uma rotina de controle desse acesso, para que ele não se torne excessivo a essa tecnologia, que a gente estabeleça um diálogo, mostre as consequências que isso pode ter antes que se transforme num vício, em algo mais sério, né, para o nosso filho e a nossa filha. E, às vezes, a nossa dificuldade está presente por conta do trabalho, ela pode ser superada através do diálogo, através do combinado, através da gente mostrar de uma forma clara quais são as consequências para aquilo. E mesmo usando chaves de acesso, de controle,
a esses recursos tecnológicos, né? É mais difícil, requer mais trabalho dos pais, mas é necessário, principalmente com os mais jovens. Tá A certo. Associação Brasileira de Pediatria, por exemplo, não recomenda que crianças menores de 2 anos tenham acesso à tecnologia. E a Legal. partir dos 5, no máximo 2 horas de acesso, né? Vamos juntos, então, cuidando dos nossos pequenos. Eu quero agradecer aqui o doutor Tiago Cardoso por participar com a gente e espero você numa próxima, viu, doutor? Muito obrigado, foi um prazer e eu desejo que todo mundo, né, possa passar esse momento aí juntos também, se conhecendo e quem sabe melhorando a saúde mental dessa família como um todo. Obrigada. Ó, você sabe que aqui no Vida e Saúde a gente sempre pensa no seu melhor por completo e por isso, nesse mês de agosto, a gente preparou uma super promoção para você ter os produtos da Novo Tempo aí na sua casa. É isso mesmo, gente. Tem camisetas, CDs, DVDs, dos clássicos aos lançamentos. Mas o melhor de tudo é que esse cupom especial de 15% é válido para todos os produtos Novo Tempo. Então, olha, especialmente para você que acompanha o Vida e Saúde, acesse agora mesmo novotempo.com/gravadora ou então liga para a gente. O número é 0300 789 1111 e no final da compra se adiciona o cupom VS15. Não esquece não, tá? E olha só, gente, essa é a última semana dessa promoção de agosto aqui. Então corre e não perde essa oportunidade de levar a Novo Tempo aí para sua casa. Ó, no próximo bloco tem o Dr. César Vasconcelos respondendo algumas perguntas enviadas por vocês e ainda tem esse creme de espinafre que é a nossa receita Vida e Saúde hoje. É tudo daqui a pouquinho, não sai daí não.